Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha aqui o canal do Apollo. Esse vídeo surgiu aqui meio que do nada porque eu estava conversando com uma pessoa, com uma menina, e nós estávamos falando sobre esse negócio de individualismo versus coletivismo, né? Ela defendendo o coletivismo e eu o individualismo. E eu percebi ao longo da argumentação, das perguntas que ela foi fazendo ao longo desse diálogo, que ela defende o coletivo, ou diz defender as causas coletivistas, simplesmente por falta de opção. O que eu quero dizer? Uma formiga que vive no deserto, ela jamais vai ter consciência do que é o oceano, por exemplo, né? Porque tudo que ela vê em volta dela, tudo que ela teve acesso na vida dela, ao longo da experiência de vida que ela teve, foi o deserto. Então, às vezes, quando você fala para ela do oceano, ela não consegue conceber aquela ideia. E a pessoa disse, então, que, ora, nós devemos ser coletivistas, porque o ser humano vive em conjuntos, né? O ser humano não vive sozinho, e que o individualismo é o sinônimo do egoísmo, é o sinônimo da autodestruição do ser humano, porque ele passa a pensar em causas próprias, e com isso ele prejudica todos à sua volta. E é esse exatamente o ponto que nós vamos tratar aqui. Não faz sentido essa afirmação. Trata-se exatamente do contrário. Então eu pergunto, primeiro, quem foi que disse que defender o individualismo representa se opor ao coletivo? Uma coisa não é excludente da outra, muito pelo contrário. Exatamente pelo fato das pessoas buscarem o seu autointeresse, essas pessoas vão se unir voluntariamente a outras pessoas que tenham os mesmos interesses, os mesmos fins comuns, para que elas possam ambas se beneficiarem dessas trocas. Isso é uma coisa absolutamente natural. O ser humano é um ser sociável, não é porque a gente é individualista que nós deixamos, que nós vivemos cada um numa bolha, isolados um do outro na sociedade. Não, pelo contrário, nós nos agrupamos em bandos, e esse próprio ato de nos aderirmos, nos juntarmos a causas, a outros grupos que sejam voluntariamente, tende a ser uma troca benéfica para ambas as partes, no seguinte sentido. Quando nós voluntariamente aderimos a uma causa, quer dizer que nós temos algum interesse em relação a essa causa. Então, por exemplo, se uma pessoa ela acredita em Deus, acredita na fé cristã, ela vai lá e se une às pessoas de uma igreja que defenda aquelas ideias que ela também defende, compartilha aquilo com isso. Não é a mesma coisa quando você vai abrir uma empresa. Você vai abrir uma empresa, vai procurar algumas outras pessoas que queiram contribuir com essa mesma causa, vocês se juntam, um grupo de sócios, e abre, por exemplo, uma padaria, sei lá, qualquer coisa assim. Ou quando você vai formar uma banda, você sabe tocar bateria, o outro sujeito sabe tocar guitarra, o outro sujeito sabe cantar. Vocês individualmente têm essas habilidades específicas, mas juntos vocês formam um produto melhor ao final, que é aquela música completa, onde todos vocês se beneficiam disso. Ou seja, o baterista, o guitarrista e o vocalista estão procurando, em última análise, em última instância, um benefício próprio. Eles querem produzir alguma coisa que os satisfaça. E para isso eles unem forças, formam um coletivo e agem todos remando a favor de uma mesma maré, né, de uma mesma... Ficou estranha essa frase, enfim, a favor de uma mesma direção. E com isso eles conseguem todos saírem com algum benefício disso. Você percebe que é uma soma de valores. É uma troca voluntária da minha disposição, do meu tempo, dos meus recursos materiais, com a disposição, o tempo, os recursos materiais, mesmo a intelectualidade de outras pessoas que voluntariamente se uniriam às minhas causas, às minhas ideias. Ou seja, quando você defende o individualismo, essa possibilidade de cada indivíduo autonomamente gerir para onde ele vai direcionar os seus esforços, você tende a ter um resultado superior. Pois é aquela coisa muito simples, é um princípio de economia isso, que as pessoas precisam entender. Quando a gente faz trocas voluntárias, os dois estão esperando ganhar com isso. Não quer dizer que necessariamente o resultado vai ser positivo, mas existe uma grande expectativa em relação a isso. E como nós não somos absolutamente irracionais, assim como não somos absolutamente racionais, mas um mínimo de racionalidade nós temos. Nós vamos buscar, tendenciosamente, aquelas escolhas que nós acreditamos que vão fazer bem para nós. Ninguém vai fazer uma coisa falando, pô, eu vou investir aqui nessa empresa, mas eu vou me fuder muito, porque daqui 2 semanas ela vai quebrar. Não, claro que não, né? Você só vai fazer isso se você tiver uma expectativa de retorno positivo. Então, para ilustrar o individualismo, eu gosto de usar o exemplo da amizade. Para você entender como funciona o individualismo, basta que você entenda como funciona a amizade. Para pensar um instante. O que é uma amizade? É uma união voluntária entre duas pessoas que se beneficiam mutuamente. Ao fim do processo elas se fortalecem. E elas não se uniram porque elas foram obrigadas, seja pelo Estado, seja por isso ou aquilo. Elas se uniram simplesmente porque elas têm interesses em comum, têm afinidades de toda espécie. Não é isso? Elas se apreciam, admiram umas às outras. E enquanto a relação coletivista é o contrário da amizade. Eu gosto de usar o exemplo de um casamento forçado, onde você é obrigado a investir, a ceder as suas liberdades, investir o seu tempo, seus recursos, para uma causa que não foi você que escolheu. Foi definida por um suposto fim
visando o coletivo. E essa visão do coletivo se sobrepôs aos seus interesses pessoais, de modo que a sua opinião de não querer casar com aquela pessoa, por exemplo, de nada valeu. Não é? Porque ela foi sobreposta pelos interesses do coletivo, ao invés de respeitar a sua individualidade. Então o coletivismo, ele atropela, ele passa com o trator por cima daqueles seus interesses genuínos e restringe a sua liberdade, a sua autonomia de gerir a sua vida da maneira que você bem entende. Então, se na relação voluntária entre as partes a tendência é que essas partes saiam ganhando, numa relação coletivista a tendência é que, na melhor das hipóteses, uma ganhe e outra perca alguma coisa. Então, por exemplo, se você pegar um conceito socialista de redistribuição, em contraste com um modelo de cooperação voluntária, sempre que alguém ganhar uma riqueza, por exemplo, que ela não produziu, ou uma riqueza for direcionada para essa pessoa, isso necessariamente foi tirado de alguma outra pessoa. Então você percebe que o que um ganha, necessariamente o outro precisou abrir mão. E pode ser que ele não tenha, por intenção própria, o interesse de abrir mão disso aqui. Então, coercitivamente, essa pessoa é obrigada a investir os seus recursos de toda espécie em algo que ela não pretende. Então, sempre para um ganhar, outro precisa perder. Então, não há soma de valores, apenas uma divisão desses valores já existentes. E a mesma coisa, usando a analogia do casamento forçado. Na melhor das hipóteses, se uma pessoa até estava interessada, essa pessoa vai sair ganhando. Mas ela vai sair ganhando em detrimento da outra, que saiu perdendo e foi obrigada a casar com alguém que ela não tinha a menor intenção. Então, o respeito da individualidade, ou seja, o individualismo, é uma maneira de fortalecer inclusive o coletivo. Visto que o coletivo, claro, isso é um raciocínio básico e elementar, ele é o quê? Ele é a soma das partes. Se as partes estão degeneradas, o coletivo não vai ser lá grande coisa. Se as partes estão fortalecidas, cooperam voluntariamente entre si, é lógico que o resultado final tende a ser melhor. Certo? Então essa é uma perspectiva de individualismo contra o coletivismo. Apenas para fins aí de reflexão, você pode tentar abordar esse assunto aí na sua própria mente, fazendo a sua reflexão. Tenta levar em conta isso, certo? E aí você revê essa posição se você prefere continuar defendendo ideologias coletivistas ou se você arruma algum espaço aí na sua mente para ter esse outro ponto de vista sobre esse tipo aí de relação. Certo? Por enquanto é isso. Um vídeo esporádico que surgiu do nada. Beijo enorme a todos vocês e até a próxima.